pra nós qual é a maior mentira da vida. Peraí, isso daqui é meu, é responsabilidade minha? Ou isso daqui é responsabilidade do outro? Isso aqui é sobre o outro? Os problemas dentro dos relacionamentos, eles surgem a partir do momento em que nós nos intrometemos nas tarefas dos outros e que os outros se intrometem nas nossas tarefas. Por que o meu jeito de viver é o certo eu acho que é o melhor para outra pessoa? O psicólogo não tem a obrigação de te mudar. O nutricionista não tem a obrigação de te fazer emagrecer. O personal não tem a obrigação de te tornar uma pessoa maromba. É que só você pode mudar você mesmo. A partir do momento que você tem essa sensação de contribuição dentro de uma sociedade, você começa a enxergar o seu valor, mas sem esperar que o outro te elogie por isso. Exercer a liberdade tem um preço, e o preço da liberdade é desagradar algumas pessoas. Olá, eu sou a Jordana. E eu sou a Paola. E esse é o Virando a Página. Um podcast para quem busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e propósito. Através de bons livros. E hoje a gente vai dar continuidade no livro A Coragem de Não Agradar. No episódio passado, a gente conversou sobre a primeira parte, são 5 noites. As 2 primeiras, que foram as que a gente abordou, tratam principalmente de autorresponsabilidade e da coragem de viver uma vida autêntica. E não viver uma vida buscando... Não é expectativa, reconhecimento. E não viver uma vida para buscar o reconhecimento dos outros e a gente entender o nosso próprio valor. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro episódio ele já foi bem forte. A primeira parte desse livro já foi bem forte. Quem não assistiu, volte lá para assistir, porque realmente é transformador. A gente terminou o episódio passado falando a respeito do conceito de Adler de separação de tarefas. Então, como a gente tinha falado muito sobre o poder de viver uma vida autêntica, de não satisfazer as expectativas alheias, a gente terminou falando da forma como a gente tem de resolver este problema, então, que é essa necessidade de suprir e viver uma vida que não é nossa. Como é que a gente faz isso? A partir da separação de tarefas. E o que é para Alfred Adler a separação de tarefas? Eu acho que é uma coisa muito comum que é difícil para mim. Isso para mim também, extremamente. É a gente saber o que é nosso, o que é responsabilidade nossa e o que é responsabilidade do outro. Até onde a gente também pode ir em relação ao outro para a gente não se meter, não se intrometer na vida do outro. E é muito difícil isso a gente trazer para a prática, porque às vezes a gente tenta ajudar e talvez acabe ultrapassando barreiras ali, o que não deveria fazer, porque se a gente faz isso, a gente carrega um peso muito grande até no sentido de carregar pessoas. E à medida que a gente estabelece essa separação entre uma pessoa ou outra, o que é nosso e o que é do outro, a gente convive melhor em sociedade. Ele traz até exemplos como a nossa família, né? Viver uma certa distância ali, separar com a nossa, e todas as relações interpessoais também. E ele traz até um exercício para a gente fazer toda vez que a gente estiver diante de uma separação, a gente se perguntar: peraí, isso daqui é meu, é responsabilidade minha, ou isso daqui é responsabilidade do outro, isso aqui é sobre o outro? Exatamente. Ele se pergunta, né, de quem é esta tarefa e no sentido de quem é a pessoa que vai sofrer as consequências dessa ação. E isso é muito, muito, muito difícil de fazer na prática, mas ele fala, inclusive, que os problemas dentro dos relacionamentos, eles surgem a partir do momento em que nós nos intrometemos nas tarefas dos outros e que os outros se intrometem nas nossas tarefas. Então ele até dá o exemplo, né, de os pais que estão criando o filho e o filho não quer estudar e os pais ficam ali em cima: você tem que estudar, você tem que ser alguém na vida. E aí o jovem, nesse diálogo, eu me senti muito representada por ele, porque o jovem falava: mas como? Não é o pai e a mãe que tem que falar que a criança tem que estudar? Eles não têm que fazer essa pressão ali para o bem da criança? E o filósofo no diálogo fala que é completamente diferente você se colocar à disposição, ajudar a pessoa, se ela solicitar a sua ajuda, de você se intrometer nas tarefas dela e ficar ali realmente de uma forma mais... repreensiva, talvez, ali, forçando, né, a barra daquela pessoa, ditando o que ela tem que fazer. Mas é, na verdade, se colocar à disposição para ajudar no que a pessoa tem dificuldade se ela pedir.
Mas daí a gente fala assim, é claro, mas criança, né, ela não tem esse discernimento, talvez, de pedir uma ajuda ou entender direito o que são os sentimentos, o que ela está sentindo, onde ela tem mais dificuldade ou não. Então, a gente também tem que refletir isso e levar para o concreto, eu acho. Sim, com certeza. Filtrar muito, né, saber situações até onde a gente pode ir e com que pessoa a gente pode ir, levando em consideração também essas questões da vida e de idade, de tudo mais. E as relações, né? O tipo de relação. O tipo de relação. Um trecho dele que para mim deixou mais claro o que ele quis dizer com isso foi o seguinte: a psicologia adleriana não recomenda a abordagem da não interferência. Não interferência é a atitude de não saber e nem sequer ter interesse em saber o que o filho está fazendo. Ou seja, você é indiferente se teu filho está ou não está estudando. Nesse caso, nesse exemplo que ele deu no livro, né? Pelo contrário, é sabendo o que o filho está fazendo que você o protege. Se o estudo é o problema, você diz ao filho que a tarefa é dele e deixa claro que está disposto a ajudar sempre que ele sentir vontade de estudar. Mas você não deve se intrometer na tarefa do filho. Quando nenhum pedido é feito, não se deve interferir nas situações. E aqui eu também acho que é uma coisa desafiadora, porque é o ajudar quem pede ajuda, quem está pronto para receber essa ajuda. Porque muitas vezes a gente já quer, a gente já quer ajudar, porque a gente acredita que sabe o que é melhor para aquela pessoa, mas a pessoa não quer, ela não está nem pronta para receber aquela ajuda. Então que isso não vai ser efetivo e você vai acabar só se desgastando, porque você fica, mas meu Deus, como que ele não estuda? Mas por que essa pessoa não faz isso? Mas por que essa pessoa não faz aquilo? É tão nítido que é o melhor para ela, mas é nítido para você. Você está se intrometendo nas tarefas dos outros. Eu acho esse exemplo um pouco delicado, porque a gente está falando de uma relação de pais com filho. E a gente parte do pressuposto que a criança realmente ela não sabe o que é melhor para ela. Imagina o tempo de vida da criança. Sim. E eu acho que até é um pouco desumano a gente cobrar uma certa maturidade de uma criança. Sim, o discernimento de saber, não, agora eu preciso pedir ajuda porque realmente tá. Mas os pais têm que estar ali para orientar, e eu acho que o tema que ele aborda é saber como orientar, é saber como conduzir isso na visão dos adultos, para os adultos colocarem nessa posição de saber como ele tem que conduzir isso. Não é que ele vai forçar a impor de uma educação antiga, né? Por exemplo, uma educação mais ríspida. Você tem que fazer isso. Não, você tem que mostrar como, conversar, ter um diálogo, né? Abrir ali. Qual que é a sua dificuldade, filho? O que você precisa de ajuda em alguma coisa? Obviamente, o adulto saber conduzir aquela situação com a criança, a partir do pressuposto que é uma criança, não tem esse discernimento e a gente nem deve cobrar essa maturidade de uma criança, né? Sim, com certeza. Mas vendo isso em relações, em outros tipos de relações, eu percebo muito e eu tenho muito essa dificuldade de não me intrometer nas tarefas alheias, porque eu tenho isso de... Mas eu acho que eu sei o que essa pessoa deveria fazer para resolver os problemas dela. Muitas vezes é tão fácil, né, gente? Quando alguém vem pedindo um conselho, é tão fácil você falar o que essa pessoa tem que fazer. Parece que, nossa, mas é só você agir assim e assado. Só que na tua visão é fácil. Você não é aquela pessoa e você não tem o contexto dela, os pensamentos dela. Para mim parece tão fácil resolver esse seu problema. Faz isso, faz aquilo. Mas quem tá no problema é muito difícil, porque são vários sentimentos envolvidos. Eu vejo que também, algum problema que a gente tem, eu falo, amiga, me ajuda com isso, o que você acha? É muito mais fácil quem não tá no problema dar uma opinião, com certeza, porque ela não enxerga com tanta emoção como quem tá vivendo esse problema. Mas o fato eu acho que o central é sempre perguntar, isso aqui é responsabilidade minha? Que é o conceito que Adler faz nisso da separação das tarefas. Se não for de responsabilidade minha, se ninguém pediu a minha opinião, e a gente saber até onde a gente pode ir também, porque se a gente sempre tentar se intrometer, digamos assim, nas questões dos outros, fica pesado, a gente vai tentar sempre carregar. E seria muita prepotência, talvez, da nossa parte. Eu e a Jordana, a gente estava conversando aqui nos bastidores isso. Por que o meu jeito de viver ao certo eu acho que é o melhor para outra pessoa? Outra pessoa, suponhamos que seja um adulto, né? Adulto, ele tem um discernimento para saber o que é melhor para ele e o que não é. Então, não cabe a mim eu me intrometer nisso. Eu tenho que separar as tarefas. Primeiro, pelo outro, que ele tem esse discernimento por ele, por ser uma pessoa adulta. Segunda, por mim, para não carregar um peso desnecessário e eu viver a minha vida. Então, se não for seu, ele fala, solta. Exatamente, ele usa essa palavra mesmo, ele fala do peso.
o peso que é você se intrometer nas tarefas alheias, porque você acaba assumindo para si responsabilidades que não são suas. E uma coisa que eu acho bem legal que ele traz com bastante ênfase, inclusive, é que só você pode mudar você mesmo. Ele fala, inclusive, do psicólogo, né? Que o jovem fica chocado. Ele fala, o psicólogo não tem a obrigação de te mudar. Não, só se Assim você como quiser. o nutricionista não tem a obrigação de te fazer Uhum. emagrecer, o personal não tem a obrigação de te tornar uma pessoa maromba, porque é você quem faz isso. As pessoas, elas te oferecem a oportunidade. Agora, aceitar essa oportunidade e agir e realmente fazer coisas para mudar, é só você que pode fazer isso. Então, a partir do momento que a gente entende qual é o nosso papel dentro das relações, a gente se coloca à disposição para ajudar a pessoa, quando a pessoa se sentir preparada para isso. Mas de um olhar realmente humilde, do tipo, às vezes a pessoa tem esse discernimento, às vezes a pessoa não tem o discernimento, mas ela precisa passar por uma certa situação na vida dela para de fato enxergar as coisas diferentes. Então, às vezes a gente faz na melhor das intenções, mas isso fica pesado. E eu acredito muito que com essa abordagem de quem é essa tarefa e entender que só você pode mudar a si mesmo, eu acho que isso já alivia muito o peso das relações. Ele fala também que é até uma forma de controle. Realmente, se a gente acha, com a nossa visão de mundo, que é certo o outro fazer de determinada forma, isso também é uma forma de controle. E se as coisas não saem dessa forma que a gente imagina que o outro, que a gente quer que o outro faça, gera o quê? Frustração, cansaço. Muito. É realmente um desgaste. Eu acho que... E culpa também. Uhum. Culpa também. É muito fácil a gente perder esse limite aí do que é meu, do que é seu e até onde eu posso ir para te ajudar e até onde você pode ir. E isso fala também, assim, de outro viés que é do sentimento do outro. Quando a gente faz alguma coisa para nossa vida e para a vida do outro com a melhor da intenção, não entrando nessa linha de ultrapassar o limite, mas sobre o julgamento do outro. Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa, esse podcast aqui. Pode ser que tenha alguém julgando. Isso é meu? Esse sentimento não é meu sentimento. Isso é o sentimento do outro, diz respeito ao outro, a visão de mundo dele, tudo que ele viveu para fazer aquele julgamento dele. Então isso não cabe a mim, eu não tenho que me preocupar com isso. Nossa, essa parte, inclusive, legal, muito bom que você trouxe isso, porque mostra pra gente o quanto esse conceito de separação de tarefas se aplica em várias partes e aspectos dos nossos relacionamentos, Sim. né? Inclusive, ele fala da questão de confiança e garantias. Que a gente, para se relacionar, muitas vezes busca garantias, mas essa não deve ser a base de relacionamentos saudáveis, e sim a confiança. E o que isso tem a ver com separação de tarefas? Não compete a você pedir uma garantia, por exemplo, olha, amiga, para eu confiar em você, você precisa me dar uma garantia de que você é confiável. Serve dinheiro, amiga? Fazer uma calção. Exatamente, ele usa até esse exemplo, né? Ele fala, ele usa algum exemplo assim de garantia de imóvel, que dá a entender, não a calção especificamente. Sim, porque a advogada, né, do direito imobiliário aqui já pensou nos termos técnicos. Mas é exatamente isso. Ele fala, o seu papel num relacionamento é confiar. Agora, o que a pessoa vai fazer com essa confiança que você deposita nela, não é seu. Então, se ela vai te passar para trás, ou se ela vai realmente ser congruente com isso, se ela vai honrar a sua confiança, isso não compete a você. A você compete confiar. Agora, o que a pessoa vai fazer com isso, você não tem garantias. Você não tem garantia, você não tem controle. Mais uma vez a gente volta pro soltar. E o controle que é muito difícil. A gente tenta prever todos os cenários da nossa vida. Só que a gente não tem controle sobre isso. A gente pode sonhar, a gente pode ter uma expectativa. Mas se a gente quiser controlar isso, a gente se frustra. A sua tarefa é ser honesta. A reação do outro é tarefa dele. E isso linka de novo com o que você falou do julgamento. Ele fala, inclusive, que ele usa o exemplo, né? Você conhece 10 pessoas, 2 vão te detestar, não importa o que você faça. Uma ou outras 2, eu não lembro exatamente qual era o número, vão gostar de você, não importa o que você faça. Você vai ter ali uma sintonia com essa pessoa automática. A maioria das outras pessoas, elas vão ser neutras, elas vão gostar ou não de você, a depender do julgamento que elas fizerem de você. Mas você, tanto que ele fala, existe essa separação no sentido de você não tem esse controle sobre o julgamento que os outros vão fazer de você. E também existe a questão das generalizações, que volta um pouco sobre o olhar, que é um ponto que a gente falou bastante no episódio passado.
Então, você tem essa parcela que não vai gostar de você de qualquer forma, tem a que vai gostar de você de qualquer forma e tem a maioria que vai estar ali neutra. Você pode focar só nessas pessoas que não gostam de você e generalizar isso e falar: ai, tá vendo? As pessoas sempre me julgam, as pessoas são sempre maldosas comigo, ninguém me entende. E ele fala desse cuidado, cuidado com generalizações. Pessoas que generalizam, elas tendem a ter uma visão de mundo autocentrada e uma visão que não é realista. Aí entra no conceito já do que é autocentrado para o Adler. Aquela pessoa que a gente pode dizer que ela é egoísta, que na verdade ela não está preocupada com o outro, que é a finalidade máxima, né, da teoria do Adler. A pessoa está preocupada com ela mesma, o que vão pensar dela e por que isso, e tem uma visão mais negativa do mundo, em vez de focar nas boas coisas que acontecem. O nosso cérebro é assim, né, ele engana muito a gente tende a focar naquelas pessoas que, nas situações ruins, as pessoas que fazem um comentário negativo. Por exemplo, pessoas que estão expostas na internet. Esses dias eu escutei o Thiago Brunet falando exatamente isso. Tem 10 mil pessoas me elogiando, falando que aquele conteúdo que eu publiquei ajudou pra caramba, mas uma me xingou. Aí a escolha é minha. Eu vou focar nessa uma que me xingou, eu vou focar nas outras todas e no bem que eu tô fazendo, da minha contribuição, o meu propósito pro mundo, para essas outras pessoas que estão ali me agradecendo. No livro fala assim: exercer a liberdade tem um preço, e o preço da liberdade nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas. Então a gente parte desse fato, né? E da separação de tarefas. E aí eu quero trazer o porquê que a gente tem uma pedrinha aqui nesse cenário hoje. É maravilhoso. Porque eu quis deixar bem palpável para a gente entender. Essa necessidade que a gente tem de reconhecimento, essa coisa que a gente tem de evitar um julgamento negativo das pessoas, é o que Kant, um outro filósofo, chamava de inclinação. O que é inclinação? É como se você jogasse essa pedra morro abaixo. Então ela vai rolar de uma forma assim natural, é a gravidade, é o automático dela, ela vai rolar. É físico. É o físico, exatamente. Ele fala isso. E isso é a nossa inclinação, é ceder esses desejos, essas necessidades que a gente tem que não nos fazem bem, não nos levam onde a gente quer chegar. Só que daí a gente vai na contramão. A gente vai na contramão. O que é a definição de liberdade, então, de Alfred Adler? É justamente você pegar essa pedra que está correndo morro abaixo e subir com essa pedra, fazer ela ir num sentido realmente de contramão. E é lógico que esse vai ser um caminho diferente. Quando eu pensei quando eu li esse exemplo da pedra, uma coisa que me veio muito na cabeça foi: tá, mas subir o morro com a pedra é um processo que vai ter resistência. Só que é sobre isso, é sobre vencer a resistência. Você mudar, você melhorar, vai ter resistência. É justamente por esse motivo que a gente está indo contra a nossa inclinação. Inclinação é o caminho que não tem resistência. É o padrão que você vive hoje, é o teu automático. Agora, ir contra isso e ir em busca do que você quer, de evoluir, de mudar, isso vai ter resistência. E muitas vezes a gente acha que está indo na contramão e pensa: nossa, eu estou completamente errada, né? Dos padrões, de tudo que a gente vê. E é justamente isso, é você acreditar mais em si, você acreditar no seu próprio caminho, você ter noção do seu valor para você superar esses obstáculos e você ir realmente na contramão da manada, digamos assim, para você viver o seu caminho. Outra parte que eu achei muito bonita que ele falou, que me fez pensar muito no livro, é um trecho que o filósofo fala: você vai continuar rolando e se desgastando até ficar uma superfície uniforme, ou seja, igual a todo mundo, quando tudo que resta é uma bolinha redonda. Esse é o seu verdadeiro eu? Não pode ser. Achei isso muito forte. Muito forte. Você fica ali só na inclinação, rolando morro abaixo, e no fim das contas você tá uniforme. Você não é autêntico. Eu acho que daí, sempre voltando para as mídias sociais, é isso que as mídias tentam pregar. Questões tendenciosas. E isso é muito forte pra gente, porque a gente tende a ir o que todo mundo tá fazendo. Peraí, mas será? Padrão. E será que todo mundo tá fazendo sou eu? Tem a ver com o meu valor? A gente tem que se questionar mais isso. E daí é o conceito que justamente a Adler traz, é você ir contra esse padrão, em vez de descer de forma natural para onde toda manada tá indo, a gente subir o morro, que vai ter esforço mesmo. Como que a gente sobe o morro, né? É olhando para dentro de si, como você falou. E esse processo, ele pode parecer fácil, mas não é, porque
como que você vai descobrir, tá, nesse mundão aí com 1 milhão de possibilidades, com 1 milhão, hoje em dia a gente, com a internet, a gente tem noção de tudo que existe. Antes a gente nem tinha, a gente não sabia das N possibilidades, que você pode ter tal profissão, você pode ganhar dinheiro dessa forma, ganhar da outra forma, você pode conhecer tal lugar, países que você nem sabia, ilhas que você nem conhecia. Então hoje em dia a gente sabe de tudo isso. Mas como que a gente sabe, então, o que é um desejo seu? O que é genuíno seu? É olhando para E como dentro. descobrir esse valor? A grande questão do diálogo e de muitas pessoas é reconhecer o seu próprio valor. Que a partir daí, do reconhecimento do próprio valor, você não vai buscar a validação dos outros. Então, o grande questionamento desse jovem no livro, que ele não se sente um jovem de valor. Então, a busca do livro inteiro é como você reconhecer o seu valor e a partir daí você ter a liberdade. E ele fala que, inclusive, esse desejo de reconhecimento é uma forma que a gente tem de validar o nosso valor. Mas, para o Adler, como que a gente... O que determina nosso valor, então? E aqui é uma parte bem clara na psicologia de Adler. O teu valor, ele tá na contribuição para a sociedade. Então, a partir do momento que você contribui, que você é útil para a sua sociedade, você tem a sensação de valor. E a partir daí, você começa a se libertar desse desejo de reconhecimento. Porque uma coisa que faz muito sentido, a gente busca tanto validação e reconhecimento porque é como se fosse a concretização de que você foi útil, a concretização do seu valor. Mas é diferente o sentimento de você ser útil para a pessoa e esperar que a pessoa reconheça. Ele fala muito isso quando o jovem questiona ele. Então tá, então se eu sentir que eu tenho valor é ser útil para outra pessoa, então eu quero um reconhecimento. Então a sua teoria tá errada, Adler. Ele fala assim, não, você tem que buscar o seu valor na comunidade através de você ajudar a ser útil ali para a sua comunidade, essa sensação de contribuição para a sociedade, e assim você vai sentir o seu valor. Só que não esperando que o outro reconheça, é fazer isso no silêncio. E ele fala do como mensurar, né? Se de fato você contribuiu na vida dessa pessoa. E aí ele fala, isso é muito mais subjetivo do que objetivo. É sobre muito nós, mais a não é sobre o sensação outro. e o silêncio. É a nossa sensação de que nós contribuímos para aquela comunidade. E não esperar que aquela pessoa venha nos elogiar, nos agradecer por isso. É você sentir que você fez o bem, que você fez a diferença ali. A partir do momento que você tem essa sensação de contribuição dentro de uma sociedade, você começa a enxergar o seu valor, mas sem esperar que o outro te elogie por isso. Uma frase do livro que realmente me fez me sentir acolhida mesmo a respeito disso foi quando ele fala que quando você está em busca da sua liberdade, ou seja, em busca de agir de uma forma diferente, com base em tudo isso que a gente tem conversado da filosofia do Adler, é normal você se sentir perdido. É normal você não ter certeza, assim, você não saber para que caminho ir. Então, se você está se sentindo perdido, você está no caminho certo. Gente, isso me acolheu de um tanto, porque eu tenho muito essa sensação, às vezes, de me sentir perdida. E ele falou que é normal você sentir isso nessa busca pela liberdade. Só que qual que tem que ser a sua bússola nesse momento? É justamente a contribuição para a sociedade. Você não sabe o que fazer, você não sabe para que caminho ir. Então, o que você faz? Você sai de você sai desse autocentrismo e você vai contribuir, você vai ajudar alguém, você vai ser útil para alguém. E na medida que você vai tendo esse tipo de atitude, gerando movimento, as coisas vão... O caminho vai aparecendo, o caminho vai surgindo. E você vai ter a sensação de valor. Você vai encontrar o valor, né? Através dessa sensação da contribuição com a comunidade. Exatamente. Você está perdido, você não sabe o que fazer, você usa a bússola do contribuir e a partir da contribuição você reconhece seu valor. E nisso de reconhecer o seu valor, gente, é o processo que vai acontecendo e vai desabrochando e você vai encontrando caminhos que vão surgindo justamente a partir disso, né? E a autoaceitação é um conceito que também é bastante trabalhado nesse livro, inclusive a diferença entre autoaceitação e autoafirmação, que para mim não era nada clara. Ele fala, a autoafirmação é dar sugestões a si mesmo do tipo, eu sou capaz de fazer isso ou eu sou forte, mesmo quando algo está além da sua capacidade. Já no caso da autoaceitação,
você não consegue fazer algo, você simplesmente aceita o seu eu incapaz do jeito que é, mas segue em frente e você faz o que consegue. Ou seja, você parte de um ponto de partida realista e a partir dali você age para melhorar. Ele traz um exemplo no livro também, quando a gente foi fazer alguma coisa e a gente deu o nosso 60%. Aí ele fala assim, tá, se eu falei assim, ai, poxa, hoje eu só dei meus 60%, não dei o meu 100%, você está praticando a autoafirmação, que é de uma certa forma uma superioridade, o que não estaria certo. Eu acho que é uma visão não realista, assim, sabe? Você deu o seu 60%, você fala, putz, não dei meu 100%. E nem todo mundo é 100%, gente. A gente tem que Ninguém autoaceitar. A gente tem que aceitar, que ele volta daí pro conceito de autoaceitação, que em determinadas áreas nós somos X%, não somos tão bons, em outras nós somos um pouco melhores. Então, esse exemplo do rapaz que ele fala assim, ah, hoje não dei o meu melhor, eu consigo fazer isso 100%, não é autoaceitação. Porque o que ele pode fazer é os 60%. Ele está na autoafirmação, que é, digamos, uma prepotência, né? Uma soberba, uma arrogância. Agora, se você mudar o seu jeito de falar, tá, eu dei o meu 60%, é o que eu consigo. Como eu faço para chegar nos 100%? Isso é autoaceitação, porque a pessoa reconheceu que ela só podia no momento, só conseguia, só sabia os 60%. Mas ela estava em busca de aprender para chegar no 100%, se possível. E eu acredito que um pouco essa idealização de a gente achar que a gente pode, que a gente é 100%, né? E talvez que a gente possa ser, mas eu acho que, porque eu acho que a autoaceitação é um pouco você estar sempre em busca de talvez chegar o mais próximo possível do 100%, mas sem talvez idealizar o 100%. Sim, mas pra gente chegar próximo do 100, a gente tem que saber que a gente não é o 100. Exatamente. Tem uma lógica nisso. E essa ideia da gente achar que é o 100, talvez essa prepotência que a gente tenha, eu acho que também remete um pouco o conceito dele de relações verticais e horizontais. Ele fala que a gente tem que sempre tentar cultivar relações horizontais, mas o que é? Qual que é essa diferença, amiga? Ele fala muito sobre as relações horizontais e verticais. Por exemplo, a minha relação de amizade, eu e a Jora aqui, é a gente tratar de igual para igual, que ninguém é superior a ninguém. A gente, então, tá numa relação vertical. Agora... Horizontal. Então... vertical. Vertical! Para quem não está assistindo, assista. Vertical. A partir do momento que a gente leva uma relação profissional ou pessoal, de relacionamento amoroso, de amizades, de uma forma vertical, uma pessoa ela está sendo superior e a outra está se colocando no lugar de inferior. A partir do momento que você leva uma relação sua considerando que está acima de você, vertical, não acho que vai ser só essa relação. Você vai estender isso para todas as relações da sua vida, mesmo que inconsciente. Uhum. E se você leva uma relação sua na horizontal, todas as outras serão horizontais também. Você sempre vai estar de igual para aquela pessoa. Uhum. O que, gente, não tem nada a ver, pelo amor de Deus, com hierarquia no trabalho. São coisas completamente diferentes. Sim. Para detalhar toda essa filosofia, você precisa ler este livro, gente, porque são conceitos que realmente eles podem acabar se confundindo. É difícil de entender. Até o jovem questiona muito o filósofo nesse sentido, né? Mas como que seriam relacionamentos horizontais? Como que isso não afronta a hierarquia? Mas, na verdade, essa parte da horizontalidade ela é completamente coerente com toda a psicologia, né, do Adler, quando ele fala da gente se aceitar como é, da gente separar as tarefas. Eu acho que tudo isso vai muito ao encontro dessas relações horizontais que ele fala, né? A gente se tirar de uma posição ou de superior ou de inferior nas relações também. Tanto a questão de encontrar o seu valor para não se sentir inferior, quanto a questão de entender até onde você deve agir e não se sentir superior, achando que você consegue e é melhor que outras pessoas, o 100%, né? A autoafirmação. Eu acho que tudo isso volta para esse conceito de relacionamentos horizontais. Várias coisas que ele fala no decorrer do livro inteiro volta sempre para tudo que ele falou antes, superioridade, inferioridade. Outro exemplo aqui, ele fala da relação do homem e da mulher, inclusive traz aqui, aborda um tema bem delicado também, é um homem que chega em casa e fala assim, só tem comida na mesa porque eu trabalho e trago comida, você lembra disso? Que trago comida para cá, porque você não faz nada, a mulher cuida da casa, etc.
Um homem que faz isso com a mulher, ele tem já um complexo de inferioridade aqui, que ele precisa se colocar acima, numa relação vertical, para diminuir a mulher ali, para colocar, para falar aquele que é o provedor daquele lar e controlar, enfim. Sim. E a gente vê muito isso acontecendo, né? E, na verdade, aquele cara tem um complexo de inferioridade. Sim. É muito forte o tanto que isso reflete nas nossas relações. A gente não saber se posicionar e viver sempre em relacionamentos verticais, né? Ele fala até de questões de elogios e etc, Gente, mas essa questão do elogio. essa questão foi uma questão que ficou até um pouco, não sei, não entendi muito bem a primeira vez que eu li, mas eu entendo nesse contexto da psicologia dele, né? Que ele fala que, inclusive, elogiar pessoas é se colocar em relacionamentos verticais. E o que significa isso? À medida que você elogia, você se coloca numa posição de eu tenho um respaldo para te elogiar, eu sou um pouco melhor do que você para te elogiar, para falar que isso foi bom, ou isso, né, enfim. É surreal. Se a gente for pensar na teoria da psicologia de Adler, a gente não vai poder nunca elogiar uma pessoa também. Sim. Eu acho que essa questão de elogio depende muito de a partir de que posição você faz esse elogio, sabe? Se de repente você Que realmente faz do cenário. tipo, eu estou me colocando na posição de especialista e estou elogiando isso que você fez, desse ponto, desse lugar de especialista, eu acho que isso realmente Eu vou dar um exemplo, gente, verticaliza, que né? acontecia demais comigo. Conta! Ai, que ódio que Ai, tem disso. conta. Estava eu trabalhando, daí quando vinham me pedir, geralmente é um superior, vem pedir alguma coisa no trabalho pra mim, isso já aconteceu, é real, uma história real. Quando acaba assim, faz isso pra mim, por favor, você acha que você consegue fazer isso? Quando termina com essa frase, você acha que consegue fazer isso? Gente, não tá me instigando a fazer, tá duvidando da minha capacidade. E é justamente isso que geralmente as pessoas querem fazer, te instigar, mas ao mesmo tempo isso te coloca numa, tipo, você consegue fazer isso? Você acha que você consegue fazer? Você tem capacidade para fazer isso? Ele fala que ao invés de elogiar, a gente pode usar uma abordagem de realmente agradecimento, né? Obrigada por ter feito isso, eu reconheço o De seu outra esforço, forma, muito eu obrigada. me senti de tal forma por você ter me ajudado com isso. E conta pra nós, amiga, qual é a maior mentira da vida? A gente viver no futuro Ou no ou passado. no passado. Ou seja, não viver no aqui e no agora. É. Essa é a maior mentira da vida. Uma abordagem interessante aqui de Adler também é ele dizer pra gente que a gente tem que viver como se estivesse dançando, aproveitando cada momento da nossa vida. E tem total sentido nisso, porque a vida não é linear. Ele fala, a vida não é uma linha reta. Se a gente olhar para o passado e enxergar a vida como uma linha reta, é porque provavelmente você não fez nada de diferente, não saiu daquilo. Agora ele dá o exemplo da montanha. Vamos supor que a pessoa esteja vivendo como se fosse chegar sempre ao topo da montanha. Mas e se ela não chegar? Isso pode acontecer. O certo, né, pela teoria dele, seria a gente enxergar a vida como pontinhos. Como processo. Um processo, para a gente aproveitar esse processo. Porque amanhã a gente não sabe como vai ser. E eu acho muito legal porque às vezes a gente esquece que a maior parte da nossa vida é sobre o processo. É uma Então, série de momentos. Nesse exemplo da montanha, ele até fala, ou você pode simplesmente chegar de helicóptero no pico da montanha. Se o teu objetivo é só o destino final, você tem várias formas de conseguir chegar nele. Mas e aí, isso não esvazia, sabe, toda a caminhada, todo o processo, toda a sua vida, considerando que o processo é a maior parte da sua vida, né? Não é o destino, é sobre o indivíduo. E daí como a gente quer viver isso, como a gente pode passar por isso. Então, eu acho que uma dica aqui para a vida, realmente, que ele dá para a gente refletir muito sobre isso, é a gente enxergar a vida como momentos, como de fato ela é viver com intensidade o aqui e agora. Ele fala da luz, Do exemplo né? da luz O exemplo do teatro. da luz do teatro. Ele fala, quando a gente lança uma luz fraca no palco, você consegue enxergar a plateia. O que isso quer dizer? Você consegue enxergar o passado, enxergar o futuro. Você não está plenamente no momento presente. Agora, a partir do momento que você lança holofotes, uma luz muito forte no palco, você não enxerga mais a plateia. O teu centro,
o teu foco, o único foco vira o presente. E o presente é a única coisa que a gente tem. Então eu achei muito legal, muito palpável esse exemplo dele do teatro, do tipo, qual é a intensidade da luz que você está lançando para o seu aqui e agora, né? Tem um trecho que ele fala que a vida do passado só parece uma linha reta porque você tomou a decisão de não mudar. Olha que forte isso. A vida à sua frente é uma página em branco, sem uma trilha demarcada para você seguir. Não existe história aqui. Então, assim, tudo que a gente tem é o aqui e o agora. Então, se a gente lançar esse refletor que ele fala pro aqui e agora com toda a intensidade, a gente vai fazer o que é possível agora, de forma intensa e consciente. Um trecho do livro que resume essa questão é quando ele fala assim: portanto, dance os momentos do aqui e agora e viva intensamente. Não olhe para o passado nem para o futuro. Viva cada momento completo como uma dança. Você não precisa competir com ninguém, nem ter um destino. Se estiver dançando, chegará a algum lugar. A gente tem que praticar, gente. A gente lê um livro, a gente sabe até da teoria, só que colocar isso em prática, entender que o futuro é uma página em branco e o passado já foi, a gente não tem que fazer o que mudar, realmente a gente vai praticar uma maior intensidade aqui no nosso presente e fazer o que tiver ao nosso alcance para fazer. Colocando em prática a ideia do aqui e agora e a ideia de separação de tarefas e conciliando com o episódio passado de autorresponsabilidade e coragem, gente, aqui a gente já tem a receita para fazer da vida uma vida simples e feliz, né? Se a gente muda a nossa forma de enxergar a vida, o mundo inteiro muda. A minha recomendação é que, de fato, se algum questionamento, algum pensamento, algum ponto dessa filosofia te instigou, te incomodou, se te incomodou é porque existe um trabalho para fazer aí. O que a gente fez nesses últimos 2 episódios, então, foi trazer para vocês só, assim, uma partezinha de toda essa psicologia. De todos os insights que o livro dá, mas tem muitos outros que só lendo realmente para você entender, que eu achei esse livro, assim, para autoconhecimento curto, relativamente curto e transformador. E esperamos vocês no próximo episódio, já com um livro novo, que a gente vai soltar já alguns spoilers aí no Instagram para vocês acompanharem. Então fiquem bem ligados no Instagram. E se você gostou desse episódio, curta, comente e compartilhe com quem você acha que pode gostar também desse conteúdo. E fazer a diferença na vida dessa pessoa. Sim, com certeza. Então até lá, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.